Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para o lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Acabou o versículo? O diabo afastou-se de Jesus? Até momento oportuno. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pois a tua palavra ela é viva, Deus. Ela gera vida em nossos corações. Cremos, Senhor, que na simplicidade do que fazemos nessa manhã, de cantarmos louvores, de orarmos uns pelos outros, de lermos e meditarmos nas Escrituras, nessas práticas espirituais, teu Espírito ministra e derrama das tuas bênçãos e dá vigor e fôlego e ânimo ao teu povo, Senhor, para as batalhas que enfrentamos. Abençoa-nos nessa manhã em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha gerar vida, venha alertar as nossas almas e venha nos dar a certeza de que o Senhor, Jesus Cristo, venceu e nós nele podemos vencer também. Em nome de Jesus, teu Filho, que eu peço. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu tive uma grata surpresa esses dias. Eu conheço o pastor Yuri há muitos anos, já caminho com ele há muito tempo, e tive a grata surpresa de conhecer esse lado do pastor Yuri que eu desconhecia, de escritor. E aí adquiri o livro dele e li essa semana. São 100 páginas. Se você quer fazer a leitura, uma sugestão. Nós somos uma geração muito distraída. Então, às vezes, certos métodos nos ajudam a fazer. Eu não fiz assim, eu li uns 3 capítulos e depois li de uma leva só todo o restante do livro. Mas você pode dividir, são 100 páginas. Se você ler 20 páginas por dia, nessa semana, de segunda a sexta, você conclui o livro. E ele escreveu de uma forma muito interessante, porque é uma narrativa e cheia de imagens fantásticas. Me lembrou um pouco as narrativas de C.S. Lewis, de Crônicas de Nárnia. Tem umas narrativas fantásticas, algo assim, sobrenaturais. E é muito interessante a maneira como ele escreveu, que te prende a atenção, porque ele termina um capítulo num suspense, te sugerindo partir para o próximo. Então, fica a sugestão, nós adquirimos, acho que 10 livros, estão disponíveis na livraria, você pode adquirir um, e quem sabe é uma boa oportunidade de você fazer uma boa leitura, uma leitura muito boa para adolescentes. O casal Marco e Carlinha já tinham me alertado sobre isso, que gostaram do livro. Então, é uma boa leitura para tratar com adolescentes, mesmo com crianças, com jovens, mas para todos nós eu fui edificado, abençoado por essa leitura. E por que eu estou fazendo essa propaganda aqui no início da pregação? Porque o título do livro já é O Rei e o Dragão. E o dragão é uma analogia a Satanás, e o livro mostra a conversão de um jovem, né, uma pessoa que se converte e passa por muitos desafios, e o livro faz como se fosse um Matrix. Não sei quantos aqui viram aquele filme Matrix, é muito antigo, eu vi há muito tempo, não lembro direito, lembro que era um universo paralelo. Ele mostra como se a gente estivesse vivendo a nossa vida aqui, e num universo paralelo, após se converter, esse jovem ele tem uma visão do que acontece, da batalha que é travada entre Deus e seus anjos contra Satanás e seus demônios, a batalha que travamos contra a nossa própria carne e como é real. E ele chama de Rei Emanuel, não chama de Jesus Cristo diretamente, é uma analogia, assim como Aslan, em Crônicas de Nárnia, é uma referência clara a Cristo, nosso Senhor. Aqui é o Rei Emanuel que batalha contra o dragão.
E por que eu estou falando disso? Porque é justamente isso que falarei nessa manhã, sobre a batalha espiritual, sobre a guerra que todos nós estamos inseridos. Curioso que, em certo momento do livro, ele apresenta uma figura que, eu não vou dizer o nome não para não dar spoiler para quem for ler o livro, mas de uma figura que se apresenta como alguém, meio um relativista, Nelson, desse que a gente tem muito por aí. Não, cada um tem sua verdade, está tudo certo, não tem problema você pensar assim, o outro pensar assado, e parece ser um homem da paz. Mas se você ler o livro, você vai descobrir que aquela figura não é nada da paz, é um aliado do inimigo, mas eu não vou falar mais para você não estragar a surpresa, porque não há um meio termo, irmãos. Ou estamos batalhando, usando os termos do livro do pastor Yuri, pelo rei Emanuel, ou somos escravos do dragão. Não há uma divisão, não há um meio termo, não há como disse o pastor Roberto certa feita, que alguém falou para ele, que havia um muro, né? Muitos conhecem essa ilustração, você não conhece, né? Que tem um muro e que uma pessoa estava em cima do muro, e de um lado o diabo tentava trazer a pessoa, e do outro lado Deus tentando trazer a pessoa. É uma ilustração, toda ilustração tem suas falhas, mas é algo interessante, pois diz assim, que o diabo estava tranquilo com a pessoa em cima do muro, e perguntaram a Satanás por que ele estava tranquilo, ele falou, porque o muro é meu. Quando a pessoa está dividida, ela pode achar que está dividida, mas ela já está sujeita às ações de Satanás. E o que veremos nessa manhã é a tentação do diabo em cima de ninguém mais, ninguém menos que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que se impõe é muito simples, irmãos. Se o diabo tentou Jesus, você acha mesmo que ele não vai tentar a mim e a você? Se o diabo, sabendo quem era Cristo, os apóstolos não sabiam, precisou que Jesus se revelasse a eles, os discípulos, a igreja, os fariseus, muitos reconheceram que Jesus era o Messias, mas o diabo sabia. Tanto é que ele tentou eliminar Jesus desde do seu nascimento. Mas o diabo sabia que era Jesus e ainda assim tentou Jesus no deserto. E certamente ele continua fazendo suas tentações até hoje, até tentando a nós. Eu até falei, um irmão conversou comigo, que falou, achei interessante uma pregação que você falou, que às vezes as pessoas ficam preocupadas, se fizeram um trabalho de magia para mim, se fizeram um trabalho... A gente sabe que essas coisas existem, mas, irmãos, o diabo não precisa que faça um trabalho para tentar os crentes. É muita ingenuidade você pensar que só vai ter problema com o diabo se alguém for numa encruzilhada e fizer um trabalho contra você. Pode ninguém fazer nada, irmãos. Se você está fiel ao rei Emanuel, como diz o livro, o diabo vai se levantar contra a sua vida, contra a minha, independente de alguém ter feito trabalho ou não. Então, ore, peça a Deus que te guarde, seja fiel ao Senhor, que Deus nos guarde. Muitas pessoas ficam preocupadas tentando descobrir, será que fizeram isso, será que fizeram aquilo? Se formos fiéis ao Senhor, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não temos com o que nos preocupar. Mas o diabo certamente tenta. Queria, antes de entrar no texto Lucas 4, dar uma passeada em alguns outros textos. Vá comigo em 2 Coríntios, capítulo 2. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, que a gente vai passar em alguns textos em que o apóstolo Paulo fala sobre Satanás. Muitas pessoas ficam impressionadas com o diabo, ficam com interesse excessivo, e não deve ser assim. Mas outras desprezam uma realidade que a Bíblia nos fala, que é uma guerra, uma batalha espiritual sendo travada. 2 Coríntios 2. E olha que interessante, Paulo está falando sobre perdão, irmãos. Falando sobre perdão, ele fala das artimanhas de Satanás. 2 Coríntios 2, 10. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Olha o que diz o verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, Paulo tinha muita ciência que a falta de perdão, a falta de uma vida que glorifique a Deus, podia dar margem para Satanás agir contra o seu povo. Ainda em 2 Coríntios, agora no capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Diz assim, 4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, se não me engano tem uma tradução que fala Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui, irmãos, a gente aprende, a gente tem falado sobre evangelismo, sobre missões, e precisamos evangelizar, precisamos levar a palavra de Deus, vamos ter um retiro focado nessa temática, mas a gente não pode esquecer, irmãos, que a evangelização é um ato espiritual. A gente precisa entender que a evangelização a gente tem algo a falar. Não basta a gente abraçar a pessoa e falar,
Jesus te ama, você é amado. A gente tem um pacotinho para falar de pecado, falar que todos somos pecadores, carecemos da graça de Deus, que Jesus Cristo morreu sem pecado para nos salvar, que ele venceu a morte, um dia vai voltar e todos serão julgados diante de Deus. A gente tem que contar a história toda. Tem que falar de graça, de amor, de misericórdia, mas também de juízo, de pecado. Mas não podemos desprezar que é um ato espiritual, pois o que Paulo diz aqui é que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Não adianta a gente explicar todo o evangelho se o Espírito Santo não tirar as escamas dos olhos, não limpar o coração, não tocar para transformar o coração de pedra em coração de carne. A gente precisa de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Por quê? As pessoas estão cegas, irmão. Já teve gente que você conversou evangelizando, você falou, meu Deus, eu não acredito que a pessoa acredita nisso. Eu não acredito que a pessoa dá crédito a essas balelas que falam por aí, ou então a pessoa leva uma vida insensata e não enxerga isso. As pessoas estão cegas espiritualmente, e somente o poder de Deus pode libertar, quebrar as cadeias e trazer libertação. Ainda em 2 Coríntios, última leitura, capítulo 11. 2 Coríntios 11, versículo 3, depois vamos pular para o 13. 2 Coríntios 11, 3. Diz assim, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo está falando? A serpente, que é o diabo, é Satanás, lá no Éden ela enganou Eva. E hoje ele tenta enganar-nos também. Versículos 13 a 15 de 2 Coríntios 11, diz assim, pulei aqui, 13 a 15. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo está falando? Cuidado com o que você ouve. Tem muita gente que ouve, eu sei, eu conheço a palavra, eu posso ouvir o que eu quiser. Cuidado com o que você ouve, o que o Paulo está dizendo é que falsos apóstolos, falsos profetas são ministros de Satanás. Então, de repente, você está dando o seu ouvido a ensinos demoníacos, achando que eles ali, porque estão fantasiados de anjos de luz, como o diabo faz, não tem nenhuma ofensa, nenhum problema para você. Cuidado. E agora o último texto, antes de voltarmos a Lucas capítulo 4, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, a partir do versículo 7. Desculpa, versículo 3, depois o 7. Apocalipse 12, é fácil de achar que é o último livro da Bíblia. 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, não é à toa que o pastor Yuri usou essa analogia, o rei e o dragão. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para onde? E onde nós estamos? Ainda, né, irmãos? A gente espera ir para o céu, mas a gente ainda está na terra, onde o diabo foi lançado nesse momento. E com ele os seus anjos. E olha o que está no último versículo do capítulo. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, irmãos, voltando a Lucas capítulo 4, o que a Bíblia como um todo nos mostra? Há uma guerra cósmica, há uma luta entre Satanás e seus demônios, e Deus e seus anjos. Não devemos nos impressionar e querer ver diabo em tudo, achar que tudo é ação do diabo, porque tem muitas coisas que são erros nossos, são falta de sabedoria nossa, são falta de oração nossa, são falta de dedicar tempo em jejum, muitas vezes separarmos, dedicarmos a Deus, conhecermos a palavra, mas certamente, por mais que façamos essas coisas, o diabo ele está o tempo todo como leão que ruge ao derredor, buscando aqueles que possa tragar. Voltando lá para Lucas capítulo 4, vamos olhar de forma mais detida agora, as tentações que o diabo, que a Bíblia mostra, que trava a guerra contra Deus e o seu povo, fez contra o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lucas 4, versículo 1, diz assim, Jesus, cheio do
Então, só com esse início do versículo eu já aprendo alguma coisa. Tem pessoas que pensam, eu estou cheio do Espírito Santo, o diabo não pode nada contra mim. Ele vai tentar contra você sim. Aqui é o Filho de Deus, cheio do Espírito de Deus, e o diabo vai tentá-lo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão depois do seu batismo, por isso que voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O irmão Ranielson falava no seu testemunho semana passada, né, Ranielson? Que os irmãos que vão se batizar estejam firmes, orando, buscando a Deus, porque às vezes a gente pensa assim, vou me batizar, minha vida vai ficar tranquila. Vou passar pela... Vai não, né, Ranielson? Vou passar pelas águas e agora vai ser só o mar de rosas, não vou ter mais problemas. Mas Jesus aqui passou pelo batismo e foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. Então devemos estar firmes antes do batismo. Quando for o dia do seu batismo, vamos marcar um próximo batismo em breve. E depois também, irmãos. Porque Satanás, vamos ver daqui a pouquinho, ele não se preocupa se você é novo na fé, se você está há muito tempo. Satanás não tem ética. Seguindo aqui 4:2. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Muitos entendem que Jesus não sofreu só essas 3 tentações. Mas por causa desse texto de Lucas, fala, durante 40 dias ele foi tentado várias vezes pelo diabo, e só essas 3 nós temos acesso. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve o quê? Fome. E aí chegamos à primeira tentação. Eu vou dar o nome da tentação na necessidade. Olha o que o diabo fez, versículo 3. Então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Irmãos, o diabo não está preocupado se você está com fome, se você está num momento frágil, se você está debilitado, se você está sofrendo luto de ter perdido uma pessoa querida. O diabo, ele é mau. O seu propósito é destruir, é trazer dano aos filhos de Deus. Eu não gosto muito de falar que ele veio para roubar, matar e destruir, porque o texto lá de João capítulo 10 fala de outra coisa. Jesus está falando ali dos falsos mestres. Mas podemos sim dizer que o diabo deseja matar, roubar e destruir. O diabo, ele quer destruir. Então ele pega Jesus, depois de 40 dias, no seu momento de maior vulnerabilidade, possivelmente Jesus estava bebendo água, que o texto fala que ele não comeu nada, mas ele deve ter ficado somente bebendo um jejum de alimentos total, mantendo só água. E aí ele teve fome. No momento de maior vulnerabilidade, no momento que ele estava com fome, o diabo fala, se você é o Filho de Deus. Se eu estou falando aqui da necessidade que o diabo atentou contra Jesus, ele também tentou contra a sua identidade. E aqui, irmãos, eu quero falar algo de forma muito clara. Eu não tenho a menor dúvida, isso para mim está muito explícito, que essa ideologia de gênero foi concebida nos quintos do inferno. Porque que troço diabólico. Olha que eu estudei bastante sobre isso, eu tenho um artigo que vai sair possivelmente numa próxima edição da revista Teologia Brasileira, da edição de Vida Nova, sobre o assunto. Meus irmãos, que coisa diabólica. Porque a ideologia de gênero toca no que é mais central à vida do ser humano, que é a sua imagem e semelhança de Deus. Então, quer ensinar ao ser humano que ele pode ser o que ele quiser. E tem gente que a loucura chegou a um ponto, né, fora os bebês reborn, que isso aí é sinal de total adoecimento, gente pedindo licença no trabalho para cuidar de bebê reborn, gente querendo vacinar bebê reborn. Para quem não sabe, bebê reborn é um boneco que as pessoas estão tratando como um filho e pagam muito caro por isso, e já tem médico atendendo bebê reborn. Eu pensei, meu Deus, esse é um negócio da China, né? Cobra uma consulta cara. Não, aqui, para o bebê reborn, eu faço um desconto, minha consulta é só R$500. E aí fica lá, analisa um boneco, entrega para a mãe e pega R$500 no bolso. O Nelson e a Luciane falando que fazem fisioterapia em bebê reborn. Cada sessão é apenas R$250, Nelson? 500 também, então. Apenas R$500. Se fizer um pacote, dá para fazer por R$450. Então, quem tem bebê reborn. Mas o que é isso, irmão, esse negócio de bebê reborn? Isso aí é sinal da loucura, irmão. O homem se afasta de Deus, e aí, alguns como falam, o céu é o limite, o inferno é o limite. Só que o inferno é muito lá embaixo, porque o limite nunca chega. Para a loucura do ser humano. Então, a ideologia de gênero vai no mesmo caminho. Tem gente já hoje que é falando que é um cachorro. Tem gente falando que é uma árvore. Tem gente falando que a melhor para mim foi, quando eu estava estudando sobre essa questão de gênero, esse aí é um gênio. Tem gente que é um gênio do mal, né? O cara tinha 60 anos e disse que ele, na verdade, é uma menina de 6. Não acabou agora. Não, você não sabe o que aconteceu. Ele arrumou um casal para adotar ele, olha que bênção. Lá nos Estados Unidos tem a foto de um casal já de certa idade, com um cara de 60 anos com uma chupeta na boca. Eu falei, que 7-1 isso aí, cara? O cara arrumou a aposentadoria dele.
virou uma bebê de 6 anos e falou que era bebê e o casal tem que criar ele. E quem vai dizer que ele não é um bebê de 6 anos? Essa é a loucura da ideologia de gênero. Que a Bíblia fala que o homem e a mulher, homem e mulher, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o que essa ideologia maldita faz? Ela fere a identidade do ser humano na sua questão mais básica. Não é uma questão só de homem querer se travestir de mulher, mulher se travestir de homem, vai muito além. É uma questão do ser humano achar que ele pode ser o que ele quiser. E é uma ofensa contra Deus. E eu não tenho dúvida que essa ideia, por mais que tenham autores humanos, a sua origem, a sua raiz está no próprio Satanás. Então, o diabo tenta na identidade do próprio Cristo. Se você é o Filho de Deus, manda que essa pedra o transforme em pão. Meu irmão, muito cuidado nas horas de necessidade. Muito cuidado quando você estiver passando por escassez. Muito cuidado quando tiver algo que você precisa muito. Peça a Deus muito discernimento, porque Satanás, ele não tem ética. Guarde isso no seu coração. Satanás, ele vai tentar na hora que você está precisando. Ele não vai falar, não, o casal está com dificuldade, né? Deixa eles melhorarem um pouquinho que eu vou tentar. Não, ele vai tentar na sua necessidade. Então, o primeiro ponto, ele tenta Jesus na sua necessidade, que Jesus estava com fome, e aí ele pergunta se ele não poderia transformar pedras em pães. Mas Jesus responde no versículo 4, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Em outra versão diz, nem só de pão viverá o homem. Uma citação de Deuteronômio 6. Curioso que Jesus responde 3 vezes citando Deuteronômio. Tamanha a preciosidade desse livro, que vocês sabem que eu gosto muito, que é o Moisés, os seus discursos ali, passando a lei antes do povo entrar na Terra Prometida, e Jesus cita 3 vezes aqui Deuteronômio, a primeira é essa. Então Jesus está falando, não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, continua o texto, que não está aqui em Lucas. Segunda tentação, versículo 5, então o diabo levou-o para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Há meia verdade e meia mentira aqui, porque o diabo fala de um jeito como se a terra pertencesse a ele. Mas o que a Bíblia diz lá no Salmo 24, lá em Deuteronômio, lá em outros salmos também, é que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas sabemos sim que Satanás tem alguma autoridade nesse mundo caído. Então ele fala isso para Jesus e mostra. Então Jesus está vulnerável, Jesus está com fome, e aí se a primeira tentação foi na necessidade, a segunda foi na vaidade. Em gerar em Jesus um desejo pecaminoso pela glória desse mundo. E aí eu te falo, meu irmão, minha irmã, muito cuidado. Porque Satanás tenta nas nossas necessidades, mas tenta também nas nossas vaidades, e a gente querer algo que não nos é lícito. Jesus aqui estava iniciando o seu ministério, e não era lícito ele ter isso que o diabo queria dar a ele. E o versículo 7 mostra o que o diabo realmente queria. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. O diabo continua requerendo adoração para ele. E quantos hoje, por conta de um prestígio profissional, para ganhar dinheiro, se rendem às tentações e adoram a Satanás? Uma vez uma pessoa falou comigo de uma emissora muito conhecida em nosso país, que você sabe qual é, mas eu não vou falar o nome, e muito impressionada. Eu soube que lá naquela emissora fazem trabalhos de bruxaria, fazem trabalhos disso, trabalho daquilo, e você só entra lá se você passar pela mão de um fulano, que não sei o quê. Eu falei, olha o fruto. Onde essa emissora passa novelas, a estatística mostrando que o número de divórcios aumenta absurdamente. Onde essa emissora passa suas séries, famílias são destruídas. Fala exalta tudo que Deus condena, valoriza o pecado, exalta o adultério, exalta a relação homossexual, ressalta tudo aquilo que Deus condena. Faz pouco daqueles que amam o Senhor, despreza a igreja. O que te surpreende de uma emissora que passa esse negócio, tudo isso, dizer que ela tem aliança com Satanás? Eu ia ficar surpreso se fosse o contrário. Chegasse assim, a novela só fala coisa ruim, só condena a família, só traz coisa horrível. E aí você vai lá e fala, mas lá é uma bênção, tem um culto, eles oram a Deus toda vez que vão começar uma novela. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Não é, meu irmão. O que me surpreende é crente assistir essas coisas e achar normal. Aí eu fico surpreso. Não consegui discernir as trevas densas que emergem naquelas telas. Isso eu fico surpreso. Mas que aquilo ali tem pacto com o diabo? É óbvio. Porque o diabo quer ser adorado. E ele mostra as glórias desse mundo. Então,
O diabo primeiro tentou Jesus em sua necessidade, querendo confundir a sua identidade, e depois tenta Jesus na vaidade. E por fim, na sua integridade. A terceira tentação, a primeira resposta de Jesus, versículo 8. Mas Jesus respondeu, está escrito, citando novamente Deuteronômio, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Essa é a segunda tentação que Mateus escreve, coloca em forma inversa em Mateus 4. Não sabemos o motivo, mas essa em Mateus é a última. Não sabemos o motivo que eles inverteram a ordem, mas é claro que Jesus foi tentado. Tanto Mateus quanto Lucas revelam isso. E Jesus responde, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, versículo 9, chegamos à última. Se a primeira foi na necessidade, a segunda na vaidade, a terceira na integridade do Senhor junto ao seu Deus. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você tropece em alguma pedra. Alguém lembra de onde o Satanás tirou isso? Salmo 91. O que eu aprendo com isso? O diabo conhece a Bíblia. Conhece mais a Bíblia do que a maioria dos crentes do nosso dia. O diabo conhece a Bíblia. O diabo cita a Bíblia para Jesus. Jesus corretamente refuta o diabo com as palavras da própria lei. Ele refuta o diabo, usando, como dá lá a imagem de Efésios 6, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então o diabo quer tentá-lo na sua necessidade. Ele fala, não, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer tentar fazendo Jesus adorá-lo. E aí Jesus responde, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E agora o diabo fala, é como se... A gente tem que entender que o diabo tem estratagemas, irmãos. Ele é um ser inteligente. Ele não deve ser exaltado, a gente não deve ficar preocupado demais com ele, nem valorizar demais as coisas do diabo, mas não pode desprezar, como Paulo fala aos Coríntios, as suas artimanhas. Então, parece que o diabo falou assim, você está respondendo com a palavra? Então tá bom, então vamos para a palavra. O liberalismo teológico, uma das maiores pragas que adentraram a igreja no século passado, início do século, inclusive é um livro muito bom do Mackenzie, chamado Cristianismo e Liberalismo, que explica isso. Ele dilui as escrituras, é algo do diabo, que usa a própria Bíblia para destruir a fé dos crentes. Aquele fala, não é bem assim, não, mas Jesus não ressuscitou, isso é uma forma, uma alegoria para você entender que você precisa de um Salvador. Isso é diabólico. Então o diabo falou, já que eu não estou conseguindo te destruir, vou entrar no seu campo de batalha. E ele cita o precioso Salmo 91. O Salmo 91, na boca do diabo, está sendo distorcido, mas não deixa de ser a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, só que o diabo distorceu a palavra de Deus por seus intentos malignos. Então, irmãos, não se iluda. Há muitos crentes ingênuos hoje que assistem qualquer pregação, assistem qualquer coisa, mas está falando da palavra de Deus. Cuidado. O diabo fala da palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus. Há um livro que é atribuído a Allan Kardec, que ele diz que recebeu, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Que não tem nada de evangelho, só de espiritismo. Anos atrás eu dei uma aula na escola dominical aqui sobre esse tema, nós temos uma apostila, se alguém tiver interesse eu posso compartilhar. Não tem evangelho, só tem espiritismo ali, mas o título é O Evangelho segundo o Espiritismo. E muitos incautos caem ali achando que é a palavra de Deus que está sendo analisada e ela está sendo distorcida. Então o diabo mostrou a palavra de Deus, ao que Jesus respondeu no versículo 11. Versículo 12. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor, teu Deus. Então, quando alguém vier distorcer a palavra de Deus, como é que a gente rebate? Com a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer toda a Bíblia. Se a gente conhecer só meia dúzia de versículos, a gente facilmente vai ser enganado. Mas se a gente conhece as Escrituras, quando alguém vier falar para você, pode se jogar, que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Opa, o Salmo 91 tem que estar conectado com Deuteronômio, que diz que a gente não vai colocar o nosso Deus à prova. Então, precisamos fazer essas conexões, irmão. Voltando a falar sobre Kardec, ele cita João 3, quando Jesus diz, necessário vos é nascer de novo, para basear a reencarnação. Mas se você ler o texto de forma simples, de João capítulo 3, você vê que não tem nada a ver. Jesus fala o que é nascido da água e do Espírito, então não tem nada a ver com reencarnação. Mas ele usa a palavra de Deus distorcendo para trazer um ensino contrário às próprias Escrituras. Então a gente precisa conhecer o que está escrito e o que também está escrito. Não basta conhecermos o que está escrito, mas precisamos conhecer o que também está escrito.
E aí, versículo 13 conclui. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então, se você passou uma semana difícil, se você sentiu o bafo quente das trevas na sua nuca, meu Deus, o diabo essa semana se levantou com fúria e as coisas ficaram mais tranquilas, que bom, glória a Deus. Eu orei, eu jejuei, eu clamei a Deus, eu pedi ajuda em oração e Deus aliviou meu fardo, eu estou mais tranquilo. Que bom, Satanás foi embora. Até o momento oportuno. Fica tranquilo, daqui a pouco ele volta. Não precisa chamar, não. Nem precisa esperar alguém fazer trabalho na encruzilhada. Pode deixar que ele volta. Não precisa ficar com saudade, não. A gente tem que ter saudade do céu, como cantamos. Mas do diabo, não. Mas ele vai voltar, irmão. É ingênuo o crente que fala, não, eu sou forte, eu sou poderoso. Esse daí que o diabo gosta. É isso mesmo, você é bom, vai lá. E começa a iludir ele e acha que está tudo bem. Até momento oportuno ele vai voltar. Concluindo, irmãos. Há muitas semelhanças aqui na tentação de Jesus com a tentação do primeiro casal, lá no Éden. Que a Bíblia diz que quando a mulher viu o fruto, que a serpente, que vimos lá em Apocalipse, que é o diabo, falou que ela comesse, e Deus tinha ordenado que não comesse, ela viu que ele era bom para dar entendimento, a soberba da vida, que ele era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, e que era agradável ao paladar, por assim dizer, concupiscência da carne. Há um paralelo muito claro, se você quiser anotar, você que gosta de anotar, isso é bom, em Gênesis 3:6, que é o texto lá da queda, e 1 de João 2, 15 e 16, porque João fala lá em 1 de João 2, 15 e 16, que a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, ou a soberba da vida, os desejos dos olhos e os desejos da carne, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E é exatamente aí que o casal caiu, pois caiu ao pensar, ao se interessar, ao ver aquele fruto, concupiscência dos olhos, ao desejar comê-lo, concupiscência da carne, e achar que isso daria um conhecimento superior. E o diabo continua tentando da mesma forma. A única diferença é que no Éden não havia necessidade. No Éden não havia fome, não havia angústia, não havia luto, não havia dor. Então o diabo não tentou na necessidade do casal, porque não havia nenhuma necessidade. Mas na nossa dispensação, nesse tempo, nós temos necessidades diversas. E o diabo vai tentar. E algumas conclusões, voltando a recomendar o livro do pastor Yuri, que vai te imergir nesse ambiente de guerra espiritual de uma forma bíblica e bem interessante. Algumas reflexões, 3 coisas que eu gostaria de tocar acerca da batalha espiritual e das ações do diabo. Primeira coisa, irmãos, o diabo existe. Até você fala assim, pô, mas isso é óbvio. Mas por que tem tanta gente que vive como se ele não existisse? Tem muita gente que diz que acredita que o diabo existe, mas não está nem aí para ele. E aí se torna uma fácil surpresa dele. Assim como tem gente que diz que Deus existe, não está nem aí para Deus, para saber a vontade de Deus. Tem gente que diz que o diabo existe, mas não atenta às suas múltiplas ações contra nós. Segundo, o diabo tentou Jesus mesmo ele estando cheio do Espírito Santo. Então, se você está buscando a Deus, está firme no Senhor, está orando, está lendo a Bíblia, está em comunhão com os santos, está na igreja, glória a Deus. Mas não se iluda achando que o diabo vai falar, isso aí não dá para mim não, vou embora, vou tentar outro. Ele tentou Jesus cheio do Espírito Santo. Ele explorou, talvez, um momento de maior vulnerabilidade, mas ele tentou o próprio Senhor. E a terceira, se o diabo existe, e devemos entender, não supervalorizar a sua existência, mas reconhecer os seus propósitos malignos. E se ele tentou Jesus mesmo cheio do Espírito Santo, um terceiro ensinamento, que eu já falei na pregação, o diabo, ele não tem ética, ou então ele é antiético. Não está nem aí se você está brigando com a sua esposa, não está nem aí se você está passando necessidade financeira, ele vai te tentar muitas vezes no pior momento. Então ele tenta quando você está vindo para o deserto cheio do Espírito Santo, e ele tenta quando você está no seu momento de maior vulnerabilidade. Então precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos ter olhos abertos. Não vamos ver diabo em tudo. Não achar que tudo é do demônio. Tem muita coisa, como eu falo, tem gente que está enrolado financeiramente porque não administrou bem os recursos. Então precisa botar a casa em ordem. E às vezes joga tudo na conta do diabo, mas não foi o diabo, nem foi o governo, talvez. Ou pode ter sido, mas aí deixa para lá. Mas pode ser simplesmente a nossa falta de sabedoria em administrar a nossa vida. Mas muito o diabo continua tentando hoje em dia. Então fique de olhos abertos, cuidado com as tentações, nas suas necessidades, na sua integridade diante de Deus. Eu adoro somente ao Senhor. E na vaidade. Necessidade, vaidade e integridade. 3 áreas que o diabo tentou Jesus e ele tenta nós.
Mas a nossa esperança, irmãos, é que Jesus venceu Satanás. É curioso, a analogia é muito clara. Jesus passa pelas águas e adentra o deserto. Israel atravessa o Mar Vermelho e adentra o deserto. Só que Israel falhou no deserto. Israel caiu no deserto. Israel murmurou no deserto. Israel reclamou no deserto. Mas o nosso Deus venceu Satanás. Ele venceu Satanás no deserto. E ele é poderoso para assistir aqueles que hoje precisam do seu auxílio também. Então nós vamos participar agora da ceia do Senhor, pedir aos irmãos que vão servir, que se apresentem. Mas faça essa oração. Peça ao Senhor, Senhor, não deixe que eu fique iludido, achando que o diabo é mais do que ele é. Mas não me deixe ficar distraído com as coisas dessa vida. Faça a sua oração.